Olá, eu sou Gilmar. Estamos aqui no canal Família em Cristo, um canal de proposta de falar a palavra do Senhor Jesus Cristo de uma forma simples, mas verdadeira. E nesta noite eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma palavra que é a espinha dorsal do Evangelho, o Evangelho de Cristo, do amor de Deus, que é o que? A salvação do ser humano, a salvação do homem. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor Jesus Cristo que se encontra no Evangelho de João, uma palavra muito conhecida, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma palavra muito conhecida, no meio cristão, e não só cristão, mas é uma palavra às vezes mal entendida. Por que mal entendida? No Evangelho de João também, capítulo 14, 6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E aí, nós podemos perguntar, e afirmar que muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, que Deus está no coração dele e que eles estão no caminho. E também alguns afirmam que todos os caminhos nos levam a Deus. Porém, Jesus, na sua palavra, ele nos diz que ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. Diante disso, eu entendo que não existe vários caminhos para nos levar a Deus, mas sim Jesus Cristo. E aí você também poderia estar perguntando: mas eu já tenho a Deus, eu conheço a Deus. Mas talvez você está equivocado. Por quê? Porque você está procurando não no caminho certo, mas no caminho errado. E por que nós temos que também buscar a Jesus? Eu tenho que ir até Jesus. Eu quero que você entenda que eu quero fazer um breve comentário porque Jesus Cristo veio ao mundo. Quando Deus fez o homem, se você pegar a sua Bíblia aí na sua casa e pegar ela no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, você vai ver que Deus fez o homem, E ele ali onde ele estava, ele poderia usufruir de tudo aquilo que Deus fez. Porém, Deus deu uma condição para o homem fazer isso, que era o quê? Não relar em determinada árvore lá, que a partir daquele dia que ele relasse naquela árvore, provasse daquele fruto, ele conheceria a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual, que é a mais importante de todas. E o que seria esta morte espiritual? De acordo com a palavra do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus, a morte espiritual é a separação de Deus. E foi isso que aconteceu com o homem lá no Jardim do Éden. Quando ele desobedece a Deus, Quando ele desobedece a Deus, Deus perde esse contato com ele. A Bíblia diz que à tarde, todas as tardes, Deus descia para conversar com o homem. Mas a partir do momento que o homem desobedece a Deus, o pecado entra, o homem perde esse contato com Deus. Então esse é o motivo pelo qual nós devemos aceitar a Cristo. É por isso que Jesus diz que Ele é o caminho. É por isso que a palavra de Deus nos diz que Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o princípio para que o homem chegue a Deus é Jesus Cristo. Não existe outro caminho, não existe outra porta e não existe outro meio. A Bíblia também nos diz que Jesus, Ele é o mediador, Jesus é o nosso intercessor e Jesus é o nosso advogado. Tudo isso são afirmações da palavra do Senhor. Então, se Jesus é o nosso mediador, se Jesus Cristo, Ele é o nosso intercessor,
Se Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. E como nós lemos nesse dia que Jesus Cristo é o caminho. Então eu quero te dizer para você que está ouvindo esse vídeo nesse momento, se você está procurando em qualquer caminho que não seja Jesus Cristo, você está procurando num caminho errado. E eu afirmo isso para você com toda a convicção, que Jesus é o caminho. Por quê? Porque Ele é o único que se deu em favor do ser humano. E deu o quê? Deu sua própria vida. E não parou por aí. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus não ficou morto, mas Ele ressuscitou. Se você que está ouvindo esse vídeo, talvez está sem uma resposta para a sua vida, se você está numa situação que não encontra paz para a sua vida, a Bíblia nos afirma que Jesus Cristo é a paz para a vida do homem. Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Com toda a convicção do meu coração, da minha alma, eu afirmo para você mais uma vez, Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é aquele que pode te dar paz. Jesus Cristo é aquele que pode trazer vida para você. Que vida? Te levar novamente à presença de Deus. É isso que Jesus faz. Ele nos leva para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, da presença de Deus, de ter essa intimidade com Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu não tenho nenhuma pretensão de convencer você com essa palavra, porque a própria palavra nos diz que não é o homem que convence o homem, mas sim o Espírito Santo de Deus. Porém, como um dia eu aceitei a Jesus Cristo e a tantos outros nesse mundo, nós temos a obrigação de mostrar que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que ninguém pode chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo, a não ser por Jesus Cristo. Medite nessa palavra nessa noite e pense por qual caminho você tem procurado a Deus, ou por qual caminho você tem buscado a Deus, ou talvez se você acha ou pensa que tinha Deus, no seu falar, na sua vida, mas se Jesus Cristo não estiver sendo o mediador da sua vida entre você e Deus, está faltando algo, e esse algo é Jesus Cristo. Esse algo é Jesus Cristo. E eu te falo com toda a convicção do meu coração, da minha vida, que Jesus Cristo, Ele pode mudar a tua vida. Que Jesus Cristo pode transformar a tua vida. No Evangelho de João, a Bíblia nos fala que, um determinado tempo, Jesus encontrou uma mulher samaritana. E Ele falou para aquela mulher, naquele dia, que se ela desse a oportunidade para Jesus entrar na vida dela e ser Senhor da vida dela, rios de água viva jorrariam do seu interior para toda a vida eterna. Talvez você não entenda isso que eu estou falando, algo distante, algo longe, mas eu digo para você com toda certeza, se você der a oportunidade para você mesmo, deixar Jesus Cristo tomar conta da sua vida, e você dá um passo de fé acreditando na palavra dele, no sacrifício que ele fez por mim e por você, eu te garanto, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será a mesma. Que você receba essa palavra no dia de hoje e pergunte, não para alguém que esteja próximo a você, mas se você tem a oportunidade nessa noite, nesse dia, de perguntar para Deus, Senhor, o Senhor é o caminho mesmo? Senhor, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo, mostra para mim. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele não está morto, mas Ele ressuscitou. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você medite nessa palavra. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a tua família, a tua vida. Mas não se esqueça que sem Jesus Cristo nós não estamos no caminho. E se você gostou desse vídeo,
dê lá o seu like, né? Se inscreva, dê a sua opinião e que Deus lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.